A maioria dos políticos sabe exatamente o que falar na hora certa. E, aliás, muitas das vezes acabam enganando muitas pessoas. E principalmente quando a gente fala das línguas da esquerda, que sabem exatamente qual a sua humilde fala para cativar o público, mas na hora de jogar na realidade, a situação é totalmente diferente. Exemplo para vocês, eleições da Venezuela. Vimos anos e anos e anos o governo Lula dizendo que o Maduro era um cara muito bom e queria ajudar o povo da Venezuela. E agora as coisas são diferentes. Chegando ao ponto de que todo mundo que está observando o que está acontecendo dentro da Venezuela se questiona, e até mesmo os observadores dizem que documentos indicam vitória da oposição nas eleições. Nenhuma pessoa que não seja de esquerda conseguiria concordar com isso, não é mesmo? Porque, aliás, todo mundo que é um pouco democrata, ou pelo menos compreende o que é uma ditadura e uma democracia, sabe dizer que Nicolás Maduro não ganhou essas eleições democráticas. Ou seja, não foi de forma democrática, e sim um golpe e uma fraude. E os observadores já concluíram isso, tá? Então a vitória que a gente tem agora é Edmundo Gonçalves, um observador internacional, né? O único autorizado pelo regime de Nicolás Maduro a acompanhar as eleições presidenciais venezuelanas afirmou que os dados em que se teve acesso indicaram que a vitória da oposição. Representantes do Centro Carter divulgaram um parecer sobre as atas eleitorais apresentadas pela oposição. Segundo a organização, os documentos são consistentes e indicam vitória do candidato Edmundo Gonçalves. O que a esquerda vai falar sobre isso agora? Depois da confirmação de um observador que claramente o Nicolás Maduro deixou entrar, ou seja, ele viu as atas. Ele foi uma das poucas pessoas que olharam para essas atas que a própria oposição divulgou e confirmou que as atas dele são verdadeiras e que não tem como um cara como esse, depois de fraudar, perseguir e fazer várias coisas, até mesmo censurar o país, não tem como um cara desse ser aí paz e amor da democracia. Pois é. E aí o povo viu isso com força, né? A Venezuela, nos últimos tempos, ela tá passando por vários caos, né? E vocês sabem, como eu falo sobre isso. É banho de sangue, e o banho de sangue veio com muita força mesmo no governo do Nicolás Maduro. Mas vamos falar de um tema um pouco mais interessante. Normalmente, quem anda com ditador, ditador é. Então, será que isso aqui também se confirma pro caso do presidente Lula? Porque vemos que apoiar um cara que praticamente é ditador e, aliás, ameaçou e fez um banho de sangue significa que você é cúmplice, já que você, no mínimo, confirmou que essas eleições iam ser democráticas. E aí o povo cai matando. Não tem como não cair matando em cima das falas do Lula. A expulsar a embaixadora da Nicarágua em Brasília, depois que o embaixador brasileiro foi expulso de Manágua, a capital da Nicarágua, por não ter comparecido a uma solenidade oficial. O motivo é fútil, mas o significado político é amplo. A revolução sandinista na Nicarágua é um amor antigo de Lula, assim como a revolução cubana e a revolução chavista. Todas desembocaram em ditaduras, com as quais Lula sempre tratou de manter as melhores relações possíveis, mas a recíproca não é verdadeira. O ditador Daniel Ortega ficou bravo com Lula quando o presidente brasileiro, atendendo a um pedido do Papa, quis interceder por um bispo católico em prisão domiciliar. Maduro vem causando severos problemas para Lula ao desrespeitar acordos que o Brasil endossou, ameaçar invadir um país vizinho e fraudar uma eleição que o presidente brasileiro chamava de democrática, para não falar no calote em créditos brasileiros. Agora, a maneira como amigos se tratam mutuamente mas é problema de todos nós quando interesses do país. O presidente brasileiro, atendendo a um pedido do Papa, quis interceder por um bispo católico em prisão domiciliar. Maduro vem causando severos problemas para Lula ao desrespeitar acordos que o Brasil endossou, ameaçar invadir um país vizinho e fraudar uma eleição que o presidente brasileiro chamava de democrática, para não falar no calote em créditos brasileiros. Agora, a maneira como amigos se tratam mutuamente é problema deles.
Mas é problema de todos nós quando interesses do país são subordinados a amizades e preferências políticas pessoais do presidente da República. No caso da Nicarágua, o velho e tosco ditador Daniel Ortega atropelou Lula, chutando porta fora o embaixador do Brasil. Lula recebeu também vários chutes de Maduro, de quem voltou a cobrar hoje, em comunicado assinado em conjunto com México e Colômbia, que apresente os resultados, as atas das últimas eleições e respeite direitos humanos. Pois é, a diferença é grande, é essa. O governo Lula, ele confunde o que é a amizade entre um colega seu que, por incrível que pareça, é um ditador e o que é você colocar os seus planos como presidente da República. Legal, seja amigo do Maduro, mas não meta o país ou pelo menos a economia brasileira no meio disso. Porque, de certa forma, os brasileiros não são amigos de Nicolás Maduro e muito menos apoiam o seu governo ditatorial. O mínimo que o Lula tinha que fazer é o quê? Como líder, representando os brasileiros, é realmente representar eles, falando que não reconhece essas eleições. Mas, ao contrário de tudo isso, a gente vê que o governo Lula passa pano para as eleições do Nicolás Maduro, gasta o dinheiro na Venezuela e até mesmo financia campanhas que, assim, são fardadas ao fracasso. Quem publicou esse vídeo foi o Flávio Bolsonaro. Lula é um dos últimos amigos de Maduro no planeta. Isso diz muito sobre Lula do que próprio Maduro. Eles são cúmplices da tragédia na Venezuela. Todo dia fica evidente o quanto a Revolução Comunista é um filme de terror, um filme que Lula queria aqui para o Brasil. Ou seja, o comunismo não é bom para ninguém, independente se seja no Brasil, na Venezuela ou em qualquer outro lugar. Mas eu quero saber de vocês, põe no comentário. Você acha que a Revolução Comunista ia dar certo aqui no Brasil ou não iria dar certo? Pois é, põe aí, a gente vai falar de um outro tema. Tem uma coisa que os governos ditadores têm costume de fazer é tirar redes sociais de dentro do seu país. Ou pelo menos não redes sociais, mas propriamente empresas. De uma forma ou de outra, expulsando elas, mas para pessoas que já não são, né? Ou pelo menos a gente não pode dizer que é um ditador, ou senão a gente vai preso. Vamos falar, preferem usar outros métodos um pouco mais esquerdas. Pois é, vocês vão entender o que eu vou falar. Como se não fosse já um golpe para os brasileiros sofrer várias taxações, agora quem tem aluguel no Airbnb, ó, tá lascado, porque vai ter mais imposto e o governo estuda como taxar quem recebe aluguel no Airbnb e no Booking. Pois é, eu acho que um dos passos principais para se tornar uma ditadura é começar a arrancar as empresas do país. E uma coisa que a gente está vendo é que no Brasil a quantidade de empresas está sumindo, literalmente a todo vapor, né? Vamos falar o quanto de empresa já não pulou fora do Brasil. E, aliás, como se não tivesse pulado fora, né? Outras que nem começaram estão pensando em nem investir. Imagina, outra empresa de Airbnb, ou seja, de aluguel, vê uma coisa dessa, tá pensando, para que eu vou lá investir? Pois é, a situação tá feia. Flávio Bolsonaro publicou de novo. A fome do governo Lula não tem fim. Até o fim dessa gestão vão ter acabado com o trabalhador, desincentivando o empreendedorismo e minando qualquer capacidade do país gerar riquezas. Normalmente, vou dar um exemplo para vocês, porque o Paraguai, que é o nosso vizinho, ele faz isso. A tendência do Paraguai é se tornar um próximo Brasil. A gente pode ver porque o Paraguai ele tenta investir de qualquer forma para conseguir trazer a empresa lá. É tanto que normalmente as isenções de impostos no Paraguai são quase zeradas, tá, gente? Se não for zero, dependendo do jeito que você tiver lá. Isso é ótimo, vamos falar, é ótimo. Quantas pessoas olham para isso e falam, por que eu não invisto no Paraguai se eu tenho uma mão de obra barata, se eu tenho uma parte boa de isenção de imposto, por que eu vou investir no Brasil? Ou seja, o Brasil, criando impostos, taxando, piorando a situação de quem está investindo no país, tende com que perca investimento. Sem investimento, não tem emprego. Sem emprego, a gente não tem o consumo. Se não tem consumo, não tem produto para ser fabricado e muito menos emprego para o povo, vai sobrar o quê? Ser funcionário público. Ou seja, passo número 1 para se tornar um país fardado ao fracasso. Nada contra os funcionários públicos, mas não tem como empregar todo mundo trabalhando para o governo. Vocês sabem disso, não é à toa que os concursos são extremamente rígidos. Mas, vamos falar, a pior ideia que você tem para ter um país é tirar
as próprias empresas, tirar o que traz o desenvolvimento para empresas. E é exatamente o que o governo Lula está fazendo agora. Pois é, e tem muita gente que ainda acredita que essas medidas que o governo Lula façam vão ser boas para a economia brasileira e que vão salvar o Brasil. E pensando nisso, a direita achou um fato que aconteceu esses dias atrás muito interessante para fazer uma comparação até mesmo política. Pois é, Flávio Bolsonaro de novo. A gente vai pegar o Flávio Bolsonaro hoje para Cristo para trazer as matérias dele. Galera, tinha um jumento em frente à tributação. Pois é. Um jumento entrando na tributação. O povo olhou isso e pensou apenas em uma coisa. Vocês já sabem o que é, né? Ou seja, se publicar, eu quero que até vocês põem no comentário. O que é um jumento na frente de tributação? Eleitor de quem? Pois é, põe aí nos comentários. Foi exatamente isso que eles usaram, né? Claramente a direita é para fazer um belo meme, vamos dizer assim, contra os eleitores da oposição deles, no caso. Então, assim, eu acredito que esse jumento, no caso, ele tava aí, não sei o porquê, mas uma coisa que deu foi um áudio interessante, um vídeo muito interessante pra gente assistir. A Jorge ali na janela. Pois é, acabou que viralizou, né? Porque ele tava relinchando aí, no caso, na porta da tributação. E aí vocês sabem, né? Que as pessoas caíram matando em cima, né? Até o próprio Flávio Bolsonaro colocou: petistas começam a se revoltar com Lula. Governo impostor. Pois é, gente. Põe nos comentários o que você achou sobre esse fato aí. O que esse jumento estava fazendo na porta da tributação? Tava reclamando do governo Lula ou tava lá procurando alguma outra coisa? Põe nos comentários aí. Vamos falar sobre outro fato importante que aconteceu nesses últimos dias, né? Infelizmente, um fato trágico, mas vamos dizer, aconteceu e teve muito problema. Vocês sabem que um avião caiu praticamente ontem, se eu não me engano, lá pro lado de São Paulo. E assim, muitas pessoas filmaram, foi uma coisa meio trágica. Eu vou botar o vídeo pra vocês do momento que aconteceu, mas em tese a fala do Lula depois, o que ele pediu. Dá uma olhada no vídeo aqui, gente. Esse foi o momento da queda do avião próximo às chacras do interior de São Paulo. Tá porra! Caralho, bicho! Nossa! Fudeu, velho. É doido. Caralho, moleque. Tá louco, bicho. Que isso, irmão? Cara do céu! Caralho, mano. Nossa! Meu Deus do céu! Puta merda! Já era, caiu. Nossa Senhora! Que pariu! Jesus amado! Meu Deus! Não acredito nisso! Cara! Sabe o que acontece? O Metrópolis colocou: a queda de um avião de companhia aérea Passaredo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira, assustou os moradores, que registraram o vídeo em que diversos ângulos o acidente. A aeronave caiu e tinha saído de Cascavel, no Paraná, e teria o destino do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 7 viaturas da equipe de bombeiros foram acionados para o local, segundo as informações. Um fato trágico, simplesmente, que a gente vê que aconteceu, né? Os pêsames pelas pessoas que tiveram vítimas, tá, gente? Pois é, aconteceu essa queda e o governo Lula fez uma medida que, na minha sincera opinião, não foi errada. Mas eu esperava mais. Não somente o que o governo Lula fez,
de 1 minuto de silêncio. Pois é, 1 minuto de silêncio não vai ajudar quase ninguém. Já foi uma coisa que, assim, surpreendentemente, já foi melhor do que nada. Mas um apoio melhor, uma prestação melhor com as vítimas poderia ser feito por parte do governo Lula. Mas dê uma olhada. Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria. Segundo como publicado pelo jornal Metrópolis, está em torno do conhecimento da queda do avião, enviado no interior de São Paulo, dessa sexta-feira, dia 9, o presidente Lula pediu 1 minuto de silêncio para as vítimas da tragédia. A aeronave levava 58 passageiros e 4 tripulantes. Lula participava de uma cerimônia de lançamento de fragata Tamandaré em Ijataí, Santa Catarina. E ele diz o seguinte: Silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo de São Paulo. Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo de São Paulo. Pois é, Lula fez a sua fala, na minha visão, com certeza foi uma fala que é melhor do que nada, mas poderia ter um esclarecimento melhor e eu acho que uma comoção melhor com as vítimas dessa tragédia, porque foram muitas vítimas e com certeza os familiares dessas pessoas devem estar sofrendo bastante nessa situação agora. E só 1 minuto de silêncio, com poucas palavras, não diria que foi a melhor opção que o governo Lula escolheu, mas com certeza, até agora foi uma das melhores que saíram da boca do governo Lula. Então, pelo menos, isso eu tenho que concordar. Foi uma fala que serviu para a ocasião e que realmente uma tragédia que aconteceu com essas pessoas que estavam dentro do avião e até mesmo com os familiares que estavam esperando elas, ou então até mesmo que foram junto com elas, que acabaram morrendo. Pois é, um pêsame muito grande. Mas a gente vai ficando por hoje nesse vídeo só com essas matérias, porque ainda tem mais coisa, que vai ficar pro vídeo das 6 horas da tarde, porque senão eu vou ficar enrolando demais com vocês e o vídeo vai ficar chato. Então, vocês sabem, 6 horas, pode vir aqui que tem mais informação para vocês. Um beijo e até daqui a pouco.